Eu queria dar as boas-vindas ao senhor Marcos Tolentino, ao seu corpo aí de advogados, o pessoal da área de saúde que veio acompanhando ele. Eu estive, há uma semana atrás exatamente, na manifestação que houve aqui em Brasília. Manifestação totalmente ordeira, pacífica, respeitosa, onde eu fiz questão de andar junto com as pessoas na manifestação. E o que me chamou a atenção, mesmo a gente de máscara e tudo, as pessoas me abordando. E uma frase que colocaram para mim foi o seguinte: não se faz mais CPI como antigamente. Eu não pude participar das outras CPIs, não tive essa oportunidade, estou aprendendo muito aqui nessa experiência importante, aprendo com cada um dos senadores aqui, mas já vi de tudo o que aconteceu aqui: agressividade, indução de respostas, ameaça de prisão, mas o rastreio da corrupção, o rastreamento, infelizmente, que é um capítulo, ainda não acabou, falta uma semana de oitivas, e eu conversei com o presidente disse: não, o ministro Wagner Rosário vai vir, semana que vem. Semana que vem, fica sempre para semana que vem é a última, deve vir na semana que vem. Porque ele pode trazer esclarecimentos tanto dessa negociação da Covaxin, o ministro da CGU, Controladoria Geral da União, como pode trazer também, e é aí que talvez seja o problema, as mais de 60 operações que a CGU cruzou dados e já mostrou prejuízos milionários à nação brasileira, de verbas federais que foram para estados e municípios. E nas ruas, nessa manifestação, e eu quero deixar muito claro, senhor presidente, que toda manifestação é importante. Manifestação que tem pouca gente, manifestação que tem muita, todas são importantes. É a liberdade de expressão, a livre opinião, isso é saudável para a democracia. Respeito a todas. Mas eu vi uma indignação muito grande no 7 de setembro com relação a essa CPI aqui ignorar um requerimento legítimo assinado por 45 senadores da República. E hoje a gente tem esse controverso FIBBank, segunda vez que a gente aborda aqui, já deram até alcunha para esse banco, que não é banco. Realmente é muito estranho o que acontece. E a gente tem um caso clássico que nem garantia teve de banco, nem banco nenhum, que foi o caso do Consórcio Nordeste, que foi feita uma compra antecipada, no início sem nota fiscal, de 300 respiradores aí, 48,7 milhões de reais, uma montanha de dinheiro, e que não teve nem um tipo de garantia nessa compra, e está aí o escândalo que aconteceu. Eu vou passar as perguntas agora. Para registrar aqui já. Rapidamente as perguntas, presidente, aqui, mas deixando registrado, consignado, que essa indignação da sociedade brasileira também é minha. E essa CPI tem a chance de fechar na semana que vem de uma forma melhor do que começou. A Precisa, senhor Marcos Tolentino, tem um histórico preocupante, extremamente preocupante no tocante à execução de contratos. Por meio da Global Saúde, teve contrato suspenso com a Petrobras, com o Ministério da Saúde, e está envolvida nesta operação chamada de falso negativo. Estes problemas foram considerados para a emissão da carta fiança para a Precisa. O senhor tem esse tipo de informação? O senhor não acha que a Precisa tem problemas judiciais relevantes
que sinalizariam risco na emissão da carta de fiança nesse contrato bilionário? Por que correr esse risco? Eu queria do senhor, que é procurador do FIBBank, que eu perguntei aqui mais cedo pela manhã se foi um dos fundadores, se o senhor está desde o início dessa empresa, e eu queria a sua resposta com relação a isso. Senador, com todo o respeito, eu gostaria de permanecer em silêncio. Uma pergunta bem objetiva. Se o senhor puder me responder, é sim ou não. Simples. O senhor tem ativos no exterior? O seu grupo opera em algum outro país fora o Brasil? Não, senhor. Não tem? Não. Qual a ligação do FIBBank com a Madison Biotech, subsidiária da Bharat Biotech? O FIBBank tem negócio, o senhor tem conhecimento se ele tem negócio em Singapura? A carta de fiança apresentada para avalizar o contrato tinha alcance internacional? Senador, eu vou exercer meu direito de ficar em silêncio, que eu não saberia responder sobre isso. Pois não. Obrigado. O senhor participou de alguma reunião no Ministério da Saúde para tratar da vacina Covaxin? Eu queria deixar essa pergunta bem clara. E quando e com quem o senhor teve reunião? Senador, obrigado dessa pergunta. Talvez de todo o tempo que eu estou aqui segurando minhas energias, não participei, não tenho nenhuma participação sobre isso, nem minhas empresas. Isso você pode ter a certeza. Eu, tanto como uma vítima que fui e que voltei, nenhuma participação, nenhuma empresa minha teve nenhuma participação. As empresas suas, o senhor pode declinar o nome das empresas? Senador, eu preferia novamente manter em silêncio, só que gostaria só desse momento, essa oportunidade que eu tive para deixar muito claro. O senhor e o FIBBank tem alguma ligação com o Palácio do Planalto ou alguns membros do governo federal? Senador, eu vou permanecer em silêncio também. Ok. O senhor falou há pouco tempo atrás, eu não lembro qual colega específico, que encontrou o deputado federal Ricardo Barros ocasionalmente aqui, no depoimento dele, aqui nessa CPI. Me intrigou ter sido por acaso, pelo que eu entendi, posso estar errado. O senhor não acha muita coincidência estar no Congresso naquele dia específico? O que o senhor estava fazendo aqui no Senado? Ou veio a convite do próprio deputado Ricardo Barros? Qual a sua verdadeira relação com o deputado? Senador, eu vou pedir para exercer o direito de silêncio, com todo o respeito, senhor. A Rede Brasil de Televisão, que é uma das suas empresas, não é isso? Quando o senhor obteve a concessão dela, quem compõe a sociedade dessa empresa? Senador, isso, apesar de ser público, tá? Isso há muitos anos que foram adquirindo. Hoje, quem detém da parte da família é a parte da minha esposa, que é uma empresa família, e isso de muitos anos que a gente vem construindo isso há mais de 15, 17 anos, senador. A concessão foi há 15, 17 anos, é isso? Isso, que a gente iniciou toda a primeira começando em estados diferentes e até chegar a ser a quinta rede do país. É de conhecimento público que a Rede Brasil de TV também enfrentou problemas judiciais de várias matizes. Qual a situação hoje da Rede Brasil? Como mantém a programação e as operações da rede? Uma pergunta importante. O governo federal investe verba publicitária em campanhas, sejam educativas ou não, no seu grupo de televisão? Olha, senador, é outra pergunta que eu agradeço. Assim, fazemos parte da quinta, sexta rede do país, é quem menos recebemos proporcionalmente. Isso tem um site de transparência, é a TV que menos recebe dentro de tudo isso daí. Se fosse colocar pela justiça, que seria por audiência e abrangência, a nossa verba seria a ínfima dentre as 16 redes nacionais. Ela é ínfima mesmo.
Esse ínfimo significa quantos? Eu não lembro exatamente, desculpa, não deixei o senhor acabar, perdão. Eu não lembro exatamente, mas eu acredito que durante um ano inteiro, eu não tenho os dados que eu fiquei afastado Mais ou menos 6 meses, mas não deve ter chegado a 200, 300 reais o ano inteiro, 400 o ano inteiro. Talvez 400 assim, mil reais. o ano inteiro, enquanto vários e vários veículos aí... Campanhas do Ministério da Saúde, é muito isso? Muito pequenos, assim, é porque a gente respeita e segue a TV numa carreira solo, na luta que ela tem que ser do dia a dia dela. Isso tem no site de transparência, pelo tamanho nosso, sendo a 5ª rede do país, em todas as capitais, teria que ter uma divisão até melhor, para falar com o senhor. Comercialmente falando, qual a relação entre a Rede Brasil de televisão e o FIBBank? Senador, eu vou permanecer de novo meu direito de silêncio, se o senhor não se importar. De alguma forma, o FIBBank deu alguma garantia para a Rede Brasil de televisão? Senador, eu preferia permanecer em silêncio também. Ok, eu estou satisfeito, senhor presidente. O tempo aí fica disponível para outro colega. Obrigado.